Bem, irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior de coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompam as vossas orações. Oremos a Deus. Deus Santo, mais uma vez, peço-te sabedoria, que o Senhor me ajude a pregar a tua palavra com fidelidade, Deus, honrando a ti acima de tudo. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, para que saiam daqui, Deus, aprendendo um pouco mais de ti, ouvindo a tua palavra e aplicando na sua vida diária. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao início, irmãos, do capítulo 3. E aqui veremos o apóstolo Pedro continua mostrando as implicações práticas, isto é, os resultados daquela grande salvação que a gente já viu no capítulo 1, a salvação orquestrada pelo Deus Trindade. Perceba que Pedro, irmãos, vai da esfera mais ampla da sociedade para a mais doméstica. Antes ele tinha falado, como nós temos visto aqui, de como os cristãos deveriam viver se sujeitando às autoridades. Falou também de como os cristãos deveriam servir e se sujeitar aos patrões, que foi o que vimos semana passada, sendo eles tanto ímpios ou cristãos. Falou ainda da própria relação entre nós cristãos, quando ele falou do amor fraternal, aí os irmãos vão lembrar, de coração não fingido e ardentemente. E agora Pedro fala que a salvação tem muito a dizer a respeito também da vida familiar. Então ele vai da esfera maior da sociedade, descendo até chegar agora na esfera familiar, que seria, de todas as esferas citadas, a parte mais íntima do homem. O ponto é que o Evangelho, irmãos, tem resposta para todas as áreas da vida, e especificamente hoje, a área do casamento. Mas antes de mais nada, queria que vocês notassem duas coisas importantes aqui, irmãos. Primeira, Pedro usa 6 versos para falar da mulher, mas apenas um para falar do homem. Alguém poderia achar isso estranho, Poxa, Pedro, 6 para falar de mulher e só um para falar do homem. Mas se você não perder o contexto da carta, irmão, você vai perceber que isso faz todo sentido. Porque se lembre que Pedro está escrevendo para confortar os novos convertidos, os novos cristãos que estavam passando perseguição. Sobretudo, isso que é importante, aqueles que na época eram vistos pela sociedade como os mais vulneráveis. Você vai se lembrar, por exemplo, que Pedro dedicou boa parte para falar dos escravos, como vimos aqui, e agora dedica também tempo para orientar essas mulheres recém-convertidas que tinham maridos não cristãos em sua casa. E essa dedicação do apóstolo Pedro se dá justamente porque o judaísmo tirava completamente o valor da mulher. Era uma religião que, de fato, tratava a mulher com muita desigualdade.
E foi, portanto, o cristianismo, irmãos, quem abraçou essa mulher e mostrou que ela foi criada também, imagem e semelhança de Deus, tendo a mesma dignidade do homem. Então imagina no primeiro século, as mulheres ouvindo isso, que o cristianismo dava a ela a mesma dignidade. Ora, nenhuma outra religião tinha mostrado que a mulher tinha valor, como o cristianismo. Então Pedro está pensando nos mais vulneráveis, agora se dedica a falar a respeito das mulheres. A gente percebe que o cristianismo foi a primeira e a única até hoje religião a valorizar a mulher. Quando a gente olha, por exemplo, passagens como Jesus aparecendo depois da ressurreição, primeiramente as mulheres, a gente vê que talvez o maior sermão pregado por Jesus Cristo foi para a mulher samaritana, quando estava ali naquele poço. Aí Jesus prega algo excepcional para uma mulher e samaritana, o que para os judeus e para todos da época, inclusive para os próprios apóstolos, perguntaram: o senhor está conversando com uma mulher? Era algo extraordinário. E a gente vai ver também que Paulo dedica a maior parte da carta aos Efésios, no capítulo 5, para falar da responsabilidade do homem. E quando a gente lê com detalhe, a gente vê que Paulo bate muito mais nos homens e bate pouco nas mulheres. A Escritura sempre bate, irmão, sempre vai bater um pouco na gente. Mas quando a gente olha para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a gente vê que os homens não gostam do que Paulo fala ali. Geralmente, quando as mulheres leem, ou os homens leem, Paulo falando, as mulheres sejam submissas, como ao Senhor, e depois fala dos homens, a gente entende que Paulo está batendo nas mulheres. Mas, irmãos, olha para o primeiro século. Paulo chegar e falar para os homens amar a mulher como Cristo amou a igreja é algo absolutamente radical. Porque quando se ensina ao homem, você sabe como Cristo amou a igreja? Olha para Cristo, que a gente vai ver daqui a pouco. Como é que foi o seu Senhor? Foi uma pessoa que se humilhou, deu a própria vida, foi cuspido, humilhado. Então seja assim, homem. Aí um homem daquele primeiro século ouvindo isso é radical. Paulo está batendo nos homens ali. Só que infelizmente a gente não entende muito e não consegue interpretar bem a passagem. E aí acha que Paulo está batendo muito nas mulheres, o que não é verdade. A gente vai ver aqui que a mesma coisa Pedro faz. Mas apesar disso tudo, uma coisa nunca mudou e nunca vai mudar na Escritura Sagrada, que é a manutenção da ordem de liderança e submissão. Isso não vai mudar nunca. O cristianismo trouxe uma forma diferente de relacionamento entre todos, entre governo, cidadão, entre senhor e empregado, entre marido e mulher. O relacionamento é diferente, mostrando que dignamente todos são iguais. Mas a hierarquia, a submissão, a Escritura vai mostrar que é necessário que exista na sociedade e ela vai explicar por quê. Seja Paulo ou mesmo Pedro, nessa passagem de hoje, ambos orientam essas mulheres a serem submissas a seus maridos como ao Senhor, como se fosse ao Senhor. Portanto, liderança e submissão é algo atemporal e acima de qualquer coisa, acima de toda a cultura. Segunda coisa importante é que essa submissão dita por Pedro nessa passagem é diferente da que Paulo fala em Efésios 5. É um pouco diferente. Por uma razão muito simples, irmãos. O contexto de Paulo aos Efésios é um contexto de casal cristão. Mas o contexto de Pedro, nessa passagem do capítulo 3 de hoje, é um contexto onde a esposa é cristã, mas o marido não é cristão. Então a gente já percebe que é um trato diferenciado. Como que a mulher não cristã vai ser submisso a um marido que não é cristão? É muito difícil. E é por isso que Pedro se dedica a orientar essas jovens cristãs convertidas ao Senhor. Com essa diferença em mente, irmãos, vejamos agora os versos 1 e 2. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Bem, Pedro começa com: mulheres, sede vós
igualmente submissas. Essa palavra igualmente é muito importante, porque indica que Pedro, já fazendo uma comparação com algo que foi dito anteriormente, ou seja, igual o que eu disse antes, vocês, mulheres, também sejam submissas. E essa referência a algo dito anteriormente, nós podemos achar no verso 13 do capítulo 2. Se você for olhar aí, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. É uma generalização, mostrando que é necessário que haja uma sujeição a toda instituição. Então, aqui, de modo geral, Pedro estabelece o princípio da hierarquia e subordinação ao dizer que isso é agradável ao Senhor. E logo em seguida, ele vai especificando que esses relacionamentos entre quem é líder e quem é liderado, como vimos aqui, por exemplo, governos e cidadãos civis, escravos e senhores, e agora marido e mulher. E Pedro fala: por isso, igualmente, mulheres, porque o mesmo princípio de autoridade dessas esferas mencionadas por Pedro anteriormente serve também para o casamento. Então Pedro está amarrando o que foi dito antes com o que vai ser dito agora. É igual. O princípio de autoridade é o mesmo. É tão estranho, então, irmãos, e contraditório, quando uma mulher luta para se submeter ao seu patrão secularmente, quando Pedro está falando que a hierarquia é a mesma, mas resiste à submissão do seu marido, a quem diz amar. Não é algo esquisito quando a gente olha para a nossa cultura e vê que mulheres estão lutando para serem submissas aos patrões. E chegam em casa, são completamente resistentes a respeitar os seus maridos. E a gente percebe que é uma inversão da hierarquia que Pedro coloca aqui. Diante disso, a gente precisa estabelecer aqui alguns princípios importantes. Primeiro, a submissão feminina não é uma opção. Pedro não coloca uma opção, mas um mandamento. Portanto, todo movimento dito feminista atual, que busca a igualdade de papéis, acabando totalmente com essa hierarquia cristã, é completamente anticristã e diabólica. Então não é uma questão de opção, devo escolher ou não. É um mandamento de Deus. Segundo, essa submissão tem exceção. Ela não pode ser cega. Na verdade, o princípio de autoridade estabelecido aqui por Pedro, de quem lidera, só merece o respeito e a submissão em amor quando esse líder, irmãos, isso é importante, seja governo, seja patrão, seja marido, não oprimir o liderado mandando ele pecar, como diz a Escritura, importante obedecer a Deus e aos homens. Ou seja, quando nessa hierarquia os que estão na liderança fazem com que os liderados pequem, a Escritura fala, importa mais obedecer a Deus que aos homens. Então toda submissão, ela tem exceção. Ela não pode ser cega, não pode ser de qualquer jeito. Ou seja, acima de tudo, a nossa submissão, Pedro deixa claro, tanto aqui quanto em Atos dos Apóstolos, é a Deus. É a Deus acima de tudo. Então, mulher nenhuma deve viver debaixo de opressão quando seu marido obriga que ela peque, nem deve viver apanhando. A melhor atitude que ela tem para a glória de Deus é acionar a polícia em momentos extremos. Então a gente percebe que quando Pedro fala de submissão, amarrando com outros contextos da Escritura, ele fala que ela não deve ser cega em hipótese alguma. Porque, acima de tudo, nós somos, como homens, como mulheres, como cidadãos, como empregados, somos submissos ao nosso Senhor. E quando aqueles que são colocados na liderança, na nossa vida, são perversos e cometem atitudes que fazem a gente pecar, a Bíblia fala, desobedeça. Quando uma mulher tiver que escolher a quem ser submissa, ela não deve pensar duas vezes. Entre obedecer a Deus e obedecer ao seu marido, a Bíblia é muito clara. Importa obedecer a Deus e não aos homens.
Terceiro lugar, a submissão que Pedro fala aqui não é algo servil. Tem antes a ideia de debaixo de uma hierarquia. Essa é a ideia desse verso aí. Debaixo de uma hierarquia. E o melhor texto que explica isso, irmãos, é o de 1 Coríntios 11, verso 3. Que diz assim, o apóstolo Paulo: quero, entretanto, que saibais, aí vem, ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. A gente percebe uma hierarquia aí. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem e o homem, o cabeça da mulher. Você nota aqui que Cristo foi subordinado ao Pai. E isso, irmãos, em nada trouxe a Cristo demérito algum. Em nada. Da mesma forma, não traz a mulher e nem deve trazer a mulher. Pelo contrário, o cristianismo trouxe uma libertação para elas, como eu disse inicialmente aqui, pois de oprimida, naquele contexto judaico-romano da época, ela encontrou no cristianismo paz e descanso e um Deus que diz que todos são iguais, pois ele afirma: todos pecaram. Para mim, todos vocês são iguais. O perdão é para homem e para mulher da mesma forma. Homem e mulher vão habitar no mesmo céu. Vocês são iguais em dignidade. Ambos criados à minha imagem. Todavia, essa é a todavia importante. Assim como eu sou o cabeça de Cristo, os maridos são cabeça da mulher. E qual é o maior objetivo de Deus com isso? Mostrar que Deus é superior a Cristo? A gente sabe que óbvio que não. Porque eles têm a mesma dignidade em essência. Da mesma forma, quando Deus coloca o marido como cabeça da mulher, o princípio é o mesmo. O marido não é superior à mulher, eles têm a mesma dignidade em essência, ambos feitos à imagem de Deus. Agora, qual é o objetivo de Deus colocar essa hierarquia? O mais glorioso de todos, irmãos, mostrar ao mundo, através do casamento, a relação de Cristo com a igreja. O marido representando Cristo e a mulher a igreja. Casamento é evangelho. Submissão e autoridade no casamento é o evangelho vivo apresentado aos homens. Foi para isso que Deus criou o casamento. Para apontar para o glorioso amor de Cristo para com sua igreja. Em quarto e último lugar, submissão não é status de gênero, ou seja, não significa que toda mulher é submissa a todo homem. Não, ela é chamada a se submeter ao seu marido. O ponto é que o gênero feminino em nada é inferior ao masculino. Então, mulher aqui não é chamada a se submeter a homens de modo geral, e nem deve, mas a se submeter ao seu marido, unicamente. Bem, irmãos, quanto ao extremo oposto disso, que é o chamado machismo, creio que nem vale a pena mencionar, ou mesmo perder tempo com isso, pois o cristianismo nunca aprovou prática de homens ímpios, impenitentes, que utilizavam da Escritura de forma a interpretar equivocadamente e assim escravizar as mulheres. Tanto o machismo quanto o feminismo são ideologias demoníacas que devem ser combatidas por todo cristão verdadeiro. A gente viu que quando a Bíblia foi interpretada por homens ímpios, surgiu um machismo com desculpas de que estava fazendo algo bíblico. O mesmo tem acontecido atualmente, quando mulheres ímpias estão interpretando a Bíblia para defender o feminismo e contra toda a ideia de submissão. Temos visto atualmente inúmeros ataques, e os principais deles são inúmeras mulheres que se dizem, entre aspas, pastoras e outras tantas, que pregam em ambientes eclesiásticos reservados apenas para ministros do Evangelho. Portanto, tanto o machismo quanto o feminismo devem ser abolidos pelo cristianismo, porque não é isso que representa Cristo e a igreja, em hipótese alguma. Dando sequência aos versos, irmãos, Pedro diz que essa submissão ao marido tem o seguinte objetivo: para que
se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Uma coisa importante deve ser dita aqui. Esse texto não pode ser usado para a relação entre cristão e não cristão, aquilo que nós chamamos de julgo desigual. Até porque, como eu falei no início, Pedro está escrevendo aos novos convertidos e agora especificamente às mulheres. Então, o contexto é o seguinte: eram casais ímpios, onde a esposa ouviu o evangelho, creu no Senhor e o marido não. Acontecia de, quando a esposa se convertia e o marido não, o marido abandonava, porque achava que agora ela virou uma incrédula, né, diante da religião dele. Mas acontecia esse caso também, onde a mulher era convertida e aí Pedro agora orienta como que ela deve proceder diante de um marido que é ímpio. O que é uma submissão, a gente pode imaginar, muito mais difícil do que é descrita por Paulo em Efésios capítulo 5, quando ele fala de submissão entre cristãos. E aqui Pedro está falando de submissão entre uma mulher que é cristã e um homem ímpio. Pedro vai orientar essa mulher. Então, a gente entende. Esse texto não pode ser usado para pessoas falarem, está vendo? Aqui temos relacionamento de cristão com não cristão. Não, irmãos. Nós temos um casal que não era cristão e um se tornou cristão. Agora, em nenhum momento na Bíblia é orientado ou permitido que alguém que seja cristão se relacione com alguém que não seja cristão, iniciando um relacionamento. Isso não é permitido e nem pode usar esse texto para isso. Então, como eu disse, eram casais ímpios cujas esposas se converteram. E agora Pedro orienta essas esposas no seu procedimento. E diz que através do bom procedimento delas, o marido pode ser salvo. Ele nem fala que vai, ele fala que pode ser salvo. Mas veja bem, isso não significa que a salvação será pela boa obra da esposa ou pelo seu bom exemplo. O ponto de Pedro aqui é outro, irmãos. Até porque Paulo já deixou claro, a gente já viu aqui, que a salvação vem por ouvir o Evangelho e não por ver o Evangelho. O Evangelho que salva é o Cristo verbalizado. Então, assim, em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui, sendo muito claro, é o seguinte: mulheres, não sejam chatas. É isso. Não fique o tempo todo tentando evangelizar seu marido à força, em cada cômodo escrevendo só Cristo salva, botando louvor o dia todo, pegando um copo dele ali escrevendo Jesus Cristo te ama, enchendo o saco do marido. Isso porque a reação pode ser reversa. Ele pode odiar ainda mais o cristianismo e abandonar você. Então aqui Pedro orienta essa mulher que foi salva a se submeter ao seu marido, mas com sabedoria e com prudência, sem ser chata, esperando para ver se Deus vai salvar ou não. E isso é muito importante, irmãos, porque até essa espera da mulher tem limite. Quando Pedro fala isso, logicamente a gente tem que amarrar com o contexto amplo da Escritura e ver que essa submissão dela, para ver se o marido vai ser salvo ou não, também tem limite. Pois veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, do 13 ao 16. Exatamente esse contexto. 1 Coríntios 7, do 13 ao 16. Paulo vai dizer assim: a mulher que tem marido incrédulo. Exatamente o que Pedro está dizendo. A mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela. Ou seja, ele decidiu: você se converteu, mas eu vou ficar aqui. Não deixe o marido. Ordenança. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Mas, lá embaixo, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido?
Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? É exatamente o que Pedro está falando aqui. Então imagina que um homem ou uma mulher, porque esse texto fala para ambos, vive lutando pelo seu casamento, nesse caso específico o cônjuge é ímpio, mas mesmo que o cônjuge diga que é cristão, mas deseja se apartar, a Escritura diz, deixa ir. A pessoa que lutou e fez o que podia, lutou demasiadamente pelo seu casamento, com bom procedimento, não sendo chato, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, mas em algum momento a outra pessoa teve atitude ímpia. A Escritura fala, deixa ir. E a outra pessoa, deixa comigo. Não se preocupe. Então Paulo orienta o cristão a deixar o outro ir, não ficar desesperado, como muitos hoje ficam, tendo atitudes que vão contra a paz. Pois Paulo encerra dizendo, Deus vos tem chamado para a paz. O ponto é, se ele ou ela quer ir, não guerreie. Deixe que Deus vá conceder paz ao seu coração. E quanto ao que foi, deixa com Deus. Você fez sua parte. O desejo de Deus é sempre a restauração. Mas quando o outro é ímpio, quando o não cristão quiser se apartar, você não puder fazer nada, ou seja, quando não tiver mais ao seu alcance, por mais que você tenha feito tudo, Deus vos tem chamado à paz. Então descanse em Deus. A orientação de Paulo e orientação de Pedro em relação a isso. Bem, irmãos, preciso me adiantar aqui. Eu demorei demais nos 2 primeiros versos, pois é um assunto por demais complexo. E olha que tentei abordar as partes principais do que Pedro está falando aqui, amarrando cada ponta ali, mas mesmo assim, por ser questões bem complexas, a gente percebe que esses textos aqui nem falam, por exemplo, de divórcio, de segundo casamento, etc. Todas essas questões relacionadas a casamento que serão tratadas aí nos seus devidos textos, ok? A gente só vai seguir aqui o que está sendo dito pelo apóstolo Pedro. Então, seguindo aí, verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como um frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Era comum, irmãos, no primeiro século, as mulheres mais ricas gastarem dinheiro com beleza exterior, seja com determinadas joias, adornos, chiques, etc. É importante falar isso porque talvez as mulheres modernas imaginem que as do primeiro século eram como aquela mulher da caverna sendo puxada pelo cabelo. E não era assim, irmãos. Muitas que podiam, cuidavam da aparência, tinham dinheiro, mas o problema era que a beleza interior estava sendo deixada de lado. Aí Pedro vem com todo amor para essas novas convertidas e diz, não sejam iguais a elas, vocês são diferentes. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, o que é visível a todos, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Aí agora surge uma pergunta importante. Pedro está aqui proibindo a mulher de se cuidar, irmãos? É claro que não. O ponto de Pedro é mostrar o desequilíbrio que é a mulher cuidar apenas do exterior. Mas muitos, infelizmente, usam esse texto para proibir a mulher, por exemplo, de usar batom. Não sei quem já ouviu. De usar brinco, usar maquiagem e todo tipo de aparato externo, se vestir bem. Aí a mulher muitas vezes perde o marido e depois não sabe por quê. Aí vai lá reclamar com o pastor que deu essa orientação e continua recebendo a orientação errada, pois um erro normalmente leva ao outro. É claro, irmãos, todavia, que o descuido da mulher não é razão para que ele abandone, mas é sempre bom que a gente lute para preservar o nosso casamento em todas as áreas. Então a gente sabe que Pedro não está falando aqui para a mulher se vestir de qualquer jeito, fala, vocês devem cuidar apenas do interior e viver relaxadamente exteriormente, em hipótese alguma, mas infelizmente muitas igrejas proíbem as mulheres de se cuidarem, se vestirem bem, aparentemente, mas acaba levando para um outro extremo. Enquanto as mulheres do primeiro século, que não eram cristãs,
se preocupavam apenas com o exterior, alguns hoje ensinam que as mulheres agora, seguindo esse texto, devem cuidar apenas do interior. Aí acontece o desequilíbrio. Então não é isso que Pedro está ensinando aqui. E a gente percebe que aquele Pedro, visto como rude, pescador, grosso, está sendo um ótimo conselheiro de casais aqui. Não é mesmo? A gente percebe que há jeito para tudo. Se a gente vê um Pedro sendo conselheiro de casais, você tem jeito também, irmãos. Verso 4. Seja, porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro aqui aponta para qual deve ser a prioridade da vida da mulher. Que é óbvio, né? A beleza interior, o coração, sem negligenciar a beleza exterior, mas priorizar o interior. Ou seja, entendendo esse verso aqui, né? Em vez de se banhar de lojas e shoppings, a mulher deve primeiro se banhar com as Escrituras. A mulher deve buscar mais esse trajo incorruptível de espírito manso, algo que é fruto de um coração feminino, que ama a Deus acima das belezas do mundo, desse mundo. Assim, seu espírito manso aparece com mais naturalidade, pois uma vida equilibrada é fonte de mansidão. Além disso, Pedro termina o verso falando daquilo que, entre aspas, é de grande valor diante de Deus, mostrando que tem coisas que as mulheres buscam, que tem valor apenas diante dos homens, que só é valorizado aos olhos dos homens, coisas inúteis. Quantas são as mulheres que passam horas e horas fazendo compras, muitas vezes comprando desnecessariamente apenas para mostrar às outras mulheres a sua beleza exterior? Não é verdade? Aí depois o estranho é essa mulher chegar em casa, abrir o guarda-roupa e falar: não tenho roupa. Aí como é que o homem entende isso? Pedro diz: ok, tem valor essas coisas, mas para os homens tem algo que para Deus tem muito mais valor. Uma mulher piedosa, que ama a modéstia, se vestir de modo decente, que ama a palavra e a oração, que ama o Senhor acima de todas essas coisas e ama se submeter ao marido como ao Senhor. Isso tem mais valor para Deus, é isso que Deus espera das mulheres, é isso que Pedro está ensinando aquelas mulheres do primeiro século, e palavra que é supracultural, ou seja, é ensinamento para todas as culturas, portanto para as mulheres do nosso século XXI também. Deus espera encontrar nas mulheres que sim, se cuidem exteriormente, mas acima de tudo, sejam mulheres piedosas, que amem ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. E a gente percebe, irmãos, que no mundo cada vez mais, onde os jovens buscam referências em personalidades do presente, artistas, famosos, cantoras, Deus diz para as mulheres: busquem exemplo de antigas mulheres da Bíblia. Mulheres que não eram perfeitas, obviamente, mas que buscaram ser exemplos em sua época. Pedro diz nesse verso que essas santas mulheres esperavam em Deus. E veja, elas viveram antes da vinda de Cristo, mas criam em Deus a despeito disso. E apesar de estar debaixo de uma cultura não tão agradável assim, isso mostra, preste muita atenção, que o amor e a obediência a Deus não dependem de cultura ou das circunstâncias adversas, mas a mulher decidir confiar e esperar no Senhor. Isso elas fizeram, diz Pedro, e assim deve ser toda mulher. Confiar e esperar no Senhor, independente da situação que esteja vivendo. E no final do verso 5, Pedro confirma que essas mulheres do passado foram exemplos de submissão, cada uma a seu marido. Isso só prova, mais uma vez, que a mulher que compreende e ama seu papel de submissa ao marido, de acordo com as ordenanças das Escrituras, como vimos aqui, encontra plena satisfação em seu verdadeiro Senhor, que é Deus, em primeiro lugar.
e nele descansa, e nele encontra paz. Verso 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aqui Pedro cita um dos exemplos das santas mulheres do passado, que é Sara, esposa de Abraão. E o texto diz que ela chamava Abraão de Senhor, mas não da forma como imaginamos hoje. Era a cultura da época. E você não via, irmãos, Abraão tratando Sara como muitos homens tratam suas esposas hoje. Sara tratava Abraão com respeito, como cabeça de fato, e Abraão amava Sara. Era um relacionamento harmonioso. E Pedro diz que Sara deve ser exemplo para as próximas gerações, que são chamadas por ele de filhas. As filhas de Sara, que são todas as mulheres cristãs de todas as épocas que lutam pelos valores cristãos, como a da submissão ao Senhor Deus, por meio da submissão ao seu marido. E Pedro encerra o verso 6 dizendo, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ou seja, elas foram mulheres de coragem e personalidade. Praticaram o bem, nem se importaram com o que diriam delas, não se importavam com as perturbações. Aí devemos levantar a seguinte reflexão nos nossos dias, irmãos. Quantas são as mulheres cristãs que têm vergonha de dizerem que são submissas aos seus maridos? Elas não se preocupavam com isso. Quantas são as mulheres, na verdade, ditas cristãs, que nem são submissas aos seus maridos apenas porque outras mulheres as chamariam de retrógradas? Vocês se submetendo ao regime patriarcal, ao regime antigo, crendo na escritura sagrada, que nem sabemos que se foi Deus que escreveu ou não, escrita por homens. Ah, você? Quantas têm vergonha da Bíblia? Quantas, na verdade, têm vergonha de Deus? Isso é algo que toda mulher deve pensar seriamente. Finalmente, chegou a vez dos homens. Pronto. No final, mas em boa hora. Verso 7, Pedro finaliza. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso aqui é o que foi radical, irmãos, naquela época. Porque a mulher ouvir, ser submissa, não era algo radical naquela época. Olha para trás, primeiro século. Agora, o homem ouvir isso aqui, era algo radical para os homens. Homens, viva a vida comum do lar, igualmente, a mesma hierarquia, tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Isso aqui iguala as mulheres. Para que não se interrompam as vossas orações, que colocam peso nos homens. Como diz um certo teólogo, abre aspas, a ética cristã é recíproca no governo, no trabalho e na família. Não há dois pesos e duas medidas quanto ao trato do papel do governo e do cidadão, do patrão e do empregado, e do marido e da mulher, dos pais e dos filhos. Há um equilíbrio entre privilégios e responsabilidades, entre direitos e deveres. Na verdade, irmãos, o desequilíbrio da sociedade tem uma razão. Quando a hierarquia em algumas dessas esferas é quebrada de modo ilegítimo. Nós vimos aqui que há uma legitimidade para essa hierarquia ser quebrada. Quando aquele que está em posição de superioridade manda o outro pecar. Agora, há um desequilíbrio quando a hierarquia em uma dessas esferas é quebrada de modo ilegítimo. Aí a sociedade fica disfuncional. Mas vejamos aqui as ordens para o homem. Em primeiro lugar, devemos estabelecer
que a submissão da mulher não dá ao homem o direito de ser um déspota e um tirano. A própria palavra que igualmente, nesse verso 7, já mostra que está sendo dito a ele o mesmo que foi dito às mulheres quanto à submissão lá no início do verso. Esse igualmente aparece também no primeiro verso. Ou seja, se a submissão dela foi como ao Senhor, a autoridade sua também deve ser como a do Senhor. É a mesma ideia do apóstolo Paulo. Se ela deve se submeter a você como ao Senhor, você também deve ser autoridade sobre ela, mas não como déspota, como Deus. Deus é déspota? A gente sabe que não. Aí a gente pergunta, né? Se a autoridade do homem deve ser como ao Senhor, como o Senhor Jesus Cristo agiu? Essa é a grande pergunta que todo homem deve fazer quando ele é chamado a amar a sua esposa como ao Senhor. A gente já viu aqui, em profundo amor, e nenhum homem, nenhuma mulher vai duvidar do amor de Deus. Mas, infelizmente, muitas mulheres duvidam do amor dos seus maridos que dizem cristãos, que dizem que estão buscando amar como Cristo. A gente vê que em Cristo houve abnegação, humilhação, foi cuspido, foi crucificado, sofrimento, sendo o primeiro a perdoar. E se a gente for continuar a falar sobre Jesus Cristo, vai ficar cada vez difícil para nós homens aqui. Vai ficar muito pesado para nós. Porque quando a Bíblia fala para a gente ser igual a Cristo, não é metáfora, não é uma figura de linguagem. A gente é chamado realmente a uma situação de, quando necessário, ser o primeiro a perdoar, quando necessário, ser o primeiro a pedir perdão, quando necessário, ser o primeiro a ir restaurar as coisas, quando necessário, ser o primeiro a sofrer, quando necessário, ser o primeiro a se humilhar, a se abnegar, a abrir mão das coisas. O homem é chamado a fazer todas essas coisas. O problema é que muitos homens querem a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, a mulher submissa dita por Pedro e por Paulo, mas poucos querem ser como Cristo. O ponto central é que, assim como Cristo deu a vida por sua noiva, assim os maridos devem estar dispostos a darem suas vidas por suas esposas. Assim, qual esposa não se submete de forma amorosa e alegre ao seu marido? Qual esposa? Indo para o texto, Pedro diz que o marido deve viver a vida comum no lar. Alguns olham para essa passagem e imediatamente falam: está vendo, se que lava a louça. Bem, a melhor tradução é: vivam em conjunto com sua esposa. Ou seja, sendo bem claro, marido, pare de ser ausente. Seja presente em tudo, vivam em conjunto com sua esposa, no cuidado com os filhos, no seu crescimento, no auxílio com sua esposa. Aí aparece, ao ajudar a lavar a louça, arrumar a casa, fazer as coisas domésticas. Mas o ponto central de Pedro é alertar os homens para que sejam mais presentes em suas famílias. Quando ele fala vivam em conjunto, estejam presentes, isso é, não percam os melhores momentos da sua vida, aproveite sua família. Pois muitos perdem os melhores momentos, muitos não veem seus filhos crescerem, muitos não participam da bênção que é ver seus filhos e ajudar a própria esposa e ver a alegria da esposa na sua própria casa. Então Pedro está alertando para maridos ausentes nas suas próprias casas. Maridos que se dedicam muitas vezes aos seus trabalhos, suas vidas seculares, muitas vezes pensando até em trazer mais dinheiro, recurso para dentro de casa, mas Pedro fala, não é isso que sua família precisa de você, da sua presença, de você estando vivendo a vida comum do lar. E Pedro continua ainda para os homens, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Isso é algo que muitos homens perderam. O cavalheirismo, o romantismo, ser carinhoso e amável no trato para com sua esposa. A fragilidade da mulher descrita por Pedro aqui, irmãos, é em termos mais físicos. E nesse caso, o homem não deve ser bruto e rude, essa é a ideia de Pedro aqui, mas tratá-la com delicadeza, pois é frágil.
Isso significa que na luta cristã do casal, o fardo mais pesado é para o marido carregar. É ele quem deve dar as costas para bater nas dores do casal. Pois você foi chamado para ser como Cristo. E entre Cristo e a igreja, quem deu as costas para bater? Quem foi crucificado? Jesus. Abrindo um parênteses aqui, claro que há exceções. Você que acompanha lutas de UFC, você vê muitas mulheres que parecem até homens lutando. Mudaram completamente sua forma delicada de ser. Nesse caso seria diferente em relação à força, fragilidade. Talvez uma Cris Borg, uma Amanda Nunes carregue mais peso que eu. Talvez. Ou numa luta, talvez a gente empate, mas assim, é claro que não. Uma mulher dessa esmaga no meio. Mas assim, é algo disfuncional, é algo que a mulher também deve pensar, pois o corpo masculinizado não se harmoniza com o que a Escritura diz sobre a feminilidade e a fragilidade bíblica da mulher. É algo que a mulher também deve pensar. Mas voltando à questão dos homens, Pedro ainda fala da dignidade de ambos serem herdeiros da mesma graça. Em outras palavras, Pedro mostra como que o cristianismo ensina o homem a tratar a mulher melhor do que qualquer outra religião do mundo. Com dignidade. Como uma pessoa feita em imagem e semelhança de Deus, de fato. Porque muitos olham para Gênesis e falam, o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus e a mulher foi tirada do homem. Não, a Escritura fala que ambos foram feitos em imagem e semelhança de Deus. E por que deve tratá-la assim? Resposta crucial. Assim termina Pedro, para finalizar. Para que não se interrompam as vossas orações, homens. Irmãos, veja como Pedro encerra de forma fantástica. Ele diz, quer ser um grande homem de oração? Primeiro vá e ama a sua esposa, para que não se interrompa as vossas orações, tratem com dignidade. Portanto, quer ser um grande homem de oração? Vai para casa amar a esposa primeiro. Quer ser ouvido por Deus sempre, não tendo orações não respondidas? Vá para casa, viva a vida comum do lar, aproveite o crescimento, vai cuidar da sua família, esteja presente. Quer ser um grande homem de Deus? Primeiro seja um homem e um marido de verdade para sua esposa. Eis aí talvez a resposta para muitas orações não serem respondidas. No caso dos homens, especificamente aqui, homens que não cuidam das suas famílias. No caso das mulheres, olhando o contexto mais geral, quando não são submissas aos seus maridos segundo os termos bíblicos. Refletir sobre isso é extremamente importante, pois famílias fortes fazem igrejas fortes fazem sociedade forte. Olhemos para a nossa sociedade, irmãos, e nosso país, e vejamos se temos razão, se temos uma resposta para tal situação. Vimos aqui o apóstolo Pedro orientando as mulheres a como elas devem ser submissas aos seus maridos, no caso aqui não cristãos, e vimos como que os homens devem amar suas mulheres. Em um único verso que Pedro falou para os homens, já foi suficiente para ele falar como que os dois têm responsabilidades, um para com o outro e ambos para com Deus. Quando isso fica disfuncional, famílias se quebram, igrejas se quebram e sociedade se quebram. Que a gente possa refletir na palavra do apóstolo Pedro e olhar para as nossas próprias famílias. Que Deus nos abençoe, irmãos. Oremos a Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pelo momento que tivemos aqui de oração, de clamor ao Senhor, Deus, de entrega dos nossos pedidos a Ti, das nossas ansiedades, para que o Senhor cuide de nós. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui presentes, por esses que têm perseverado, Deus, nos cultos de oração, pelos que estão presentes sempre aqui nas quartas-feiras, pois são esses que sustentam a igreja, Deus. A igreja é sustentada pela oração. E sempre será assim, Deus. Abençoa os meus irmãos aqui, portanto. Continua abençoando, Deus, a exposição da Tua palavra. Obrigado pelo que ouvimos hoje, Deus, e a começar em mim, nos ajude a colocar isso em prática, Deus.
pois são questões difíceis, nós reconhecemos no nosso dia a dia, onde temos dificuldade às vezes, Deus. Mas Tu, Senhor, que criastes o casamento, que criastes o homem e a mulher, Deus, ajude-nos a colocar em prática o padrão da Escritura, Deus, o padrão bíblico, para que tenhamos famílias felizes, estruturadas, igrejas estruturadas, uma sociedade estruturada. Ajuda cada marido, cada mulher aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Restaura casamentos que precisam, Deus, ter suas situações reorientadas, Senhor, segundo o padrão bíblico. E abençoa de modo geral as famílias da igreja de Goiânia. Em nome de Jesus, Deus. A começar por esse que está falando, Deus. Passando por cada membro da igreja de Goiânia. Que o Senhor, Deus, possa ser o Senhor das nossas famílias. E que nós possamos, acima de tudo, seja homem, seja mulher, nos submetermos a Ti, como nosso eterno Senhor. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém e amém.